Você começa executando tarefas. Né? O que acontece com o tempo é, se você for muito bom, vai chegar um ponto em que você vai começar não só a executar tarefas, mas liderar outras pessoas executando tarefas. Ele vai para o nível tático. Exatamente. A partir daí, ela começa a fazer uma transição, que é a transição do individual achiever, que é a pessoa que o resultado depende só dela executar bem a sua tarefa, e ela começa a assumir a posição de líder, que é quando o seu resultado depende de você executar bem a sua tarefa e da sua equipe performar bem. A partir desse ponto, o seu conhecimento, a sua habilidade e o seu autoconhecimento e a sua capacidade de lidar com pessoas será mais importante do que o conhecimento técnico da sua profissão. Estamos começando mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast, o podcast onde falamos sobre negócios, vendas, brand e estratégia de marca. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho muita curiosidade de conhecer, de aprender e de entender mais, que é a neurociência. E para isso, nós estamos hoje aqui com um convidado super especial, que já foi meu professor, é um cara aí que tem uma experiência vasta nessa área. Eu vou falar um pouquinho aqui da experiência dele para vocês já conhecerem um pouco mais dele. Ele é mestre em administração pela Billow High University de Atlanta, né, dos Estados Unidos. Tem um MBA em gestão executiva, bacharel em direito. Essa eu não sabia, essa para mim é novidade. Especialista em neurociência e comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul. Coordenador da pós-graduação em Neurociência, Comportamento e Desempenho do IPOG, professor convidado da pós-graduação em Neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, SP, é orientador de TCC na pós-graduação em Neurociência da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, moderador do grupo de estudos sobre neurociência aplicada à gestão, liderança e performance pelo Instituto Conectomos São Paulo SP, professor convidado da disciplina de Neurociência aplicada ao ambiente corporativo na pós-graduação em Gestão da Tecnologia da Informação da Universidade Federal de Goiás. Seja muito bem-vindo, Joey Wade, um prazer te ter aqui. Muito obrigado, é um prazer estar aqui para conversar com você sobre neurociência, Kleber, e trazer para quem está acompanhando o podcast como o conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro tem aplicabilidade prática no nosso dia a dia, nas mais diversas áreas de atuação. Perfeito. Joey, eu tenho uma curiosidade sobre o seu nome. Seu nome tem a ver com alguma história do fisiculturista? Tem alguma analogia ou não? Tem sim. Bom, eu costumo dizer que se eu jogasse futebol ou se meu pai fosse fã de futebol, eu provavelmente me chamaria Edson, porque aí ele iria homenagear o Edson Arantes do Nascimento Pelé. Mas meu pai era fisiculturista, competidor. Caramba. E um grande ídolo dele no fisiculturismo era o canadense Joe Wader. E o canadense Joe Wader foi o mentor do Arnold Schwarzenegger. Foi o presidente da Federação Internacional de Fisiculturismo e ele criou a maior competição de fisiculturismo no mundo, que é o Mr. Olympia. Esse nome já me abriu portas, porque como é um nome muito famoso, muito conhecido por causa do mentor do Arnold Schwarzenegger, eu uma vez estava chegando numa viagem em Frankfurt, na Alemanha, e foi uma viagem que tinha sido programada com muita antecedência, e aconteceu de eu estar chegando lá poucos dias depois do atentado do 11 de setembro nas Torres Gêmeas, nos Estados Unidos. Então, os aeroportos do mundo inteiro estavam em operação de segurança máxima. Chegando lá, as fronteiras estavam praticamente fechadas, então muita gente sendo mandada de volta, muito rigor na imigração. E quando chegou a minha vez, depois de uma fila muito demorada, quem estava verificando os passaportes para a entrada na Alemanha era um integrante do exército alemão. Ele estava com a roupa camuflada e o sujeito deveria ter ali uns 2 metros de altura por 3 de largura, muito forte. E eu entreguei o passaporte, ele olhou para o passaporte, olhou para mim, olhou para o passaporte e me perguntou:
você conhece o verdadeiro Joe Wader? Olha só. E aí eu olhei para ele e disse de imediato, falou, eu é que sou o verdadeiro, o outro é uma cópia. E ele não aguentou, ele perdeu a compostura, começou a rir muito, queria saber por que eu tinha esse nome, porque ele conhecia a história do Joe Wader, ele era fisiculturista, aí eu contei a história do meu pai, já foi carimbando meu passaporte, já foi me colocando para dentro. Então é um nome que sempre que eu encontro com alguém que conhece a história do fisiculturismo, rende boas conversas. E te abriu portas, né? Já abriu portas. Quando você falou sobre isso, a gente fez uma viagem em família, estava eu, meu irmão, minha cunhada, minha esposa, minha mãe. E aí a gente estava no caminho da França para a Alemanha. E não sei por que cargas d'água, a minha cunhada teve um problema que ela esqueceu o passaporte dentro da mala e essa mala foi pro avião. E aí, de alguma forma, ela conseguiu passar na imigração, conseguiu, assim, uma coisa assim, fora do normal para os padrões, né, da Europa, né? Mas ela foi para a sala do embarque, isso aconteceu. E eu disse para o Éder, olha, ela não vai conseguir entrar no avião, ela pode até ter passado ali, o pessoal ter feito uma vista grossa, porque ela estava com a identidade dela, e o pessoal meio que fez uma vista grossa, mas ela passou. E aí ele começou a ficar meio aflito, porque estava perto da hora do voo, e ele foi lá e solicitou ajuda, né? E o pessoal perguntou, qual é o seu nome, Éder? Aí o cara fez essa, o Éder Militão, do Brasil. E aí o cara também já se abriu e acabou que deu certo, né? Então, o nome, de fato, aí abre portas, né? Joey, a gente vai falar sobre um assunto aqui muito importante, muito interessante, que tem muita curiosidade, muitas dúvidas. E não tem como a gente falar da base, né? E lá nos rudimentos basilares desse conhecimento. Então, para quem está nos ouvindo e está nos assistindo, o que é neurociência de fato, né? E qual é o caminho e quem pode estudar o cérebro, né? Quem é? Só os neurocientistas, são os médicos? Quem são as pessoas que podem estudar sobre esse órgão tão complexo? Muito bom. A neurociência é uma ciência básica. E esse é um conceito que a gente precisa conhecer mais. As ciências básicas, elas procuram estudar os fenômenos do universo, entender como o universo funciona, como as coisas funcionam, como os seres vivos funcionam, entender os mecanismos de funcionamento do universo à nossa volta. No caso da neurociência especificamente, o objetivo é entender o funcionamento do nosso sistema nervoso. E mais especificamente, muitas vezes o estudo é direcionado para o encéfalo, que é o que nós chamamos de cérebro, embora haja uma diferença técnica entre os nomes cérebro e encéfalo, a que a gente vai considerar da mesma forma, porque é mais conhecido assim. Como uma ciência básica, o objetivo da neurociência é entender como a comunicação elétrica e química entre as células nervosas produz consciência, memória, aprendizado, emocionalidade, tomada de decisão, identidade, como que isso acontece, como é o funcionamento do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso para fazer com que a gente possa realizar tudo o que a gente realiza. Aprender, criar memórias, se emocionar, tomar decisões e ter todo o controle dos nossos processos fisiológicos. E na medida em que são feitas descobertas sobre como o nosso cérebro funciona, essas descobertas podem ser aplicadas nas mais diversas áreas. Perfeito. Aí nós estamos indo para a ciência aplicada. Isso quer dizer que, quando se descobre algo sobre o funcionamento do cérebro, aquele conhecimento produzido numa pesquisa científica pode ser importante para a medicina, para a psicologia, para a indústria farmacêutica, para o desenvolvimento de um medicamento, mas pode também ser uma descoberta importante para a área de tecnologia, por exemplo, para pesquisas sobre inteligência artificial. Perfeito. Ou para áreas como, por exemplo, da arquitetura, para estudar como os estímulos sensoriais do ambiente construído interferem positivo ou negativamente nos nossos processos emocionais, fisiológicos e tomada de decisão. É muito também aplicado esse conhecimento na área de marketing, branding, porque nós estudamos muito em neurociência sistemas de recompensa, memória, aprendizado e tomada de decisão que estão intimamente ligados aos processos que se correlacionam com marketing, branding e outras áreas de aplicação. Mas a neurociência, então, tem possibilidades de aplicação que vão
da medicina, à psicologia, à indústria farmacêutica, alta tecnologia, marketing, na área de gestão, liderança, performance humana e em diversas outras áreas. Em todos os contextos em que nós lidamos com pessoas, a neurociência pode ser aplicada e pode trazer ganhos de muito impacto. Perfeito. Olha só, Joey, quando a gente pensa na característica estrutural, né, a nossa biologia, o nosso corpo, a nossa estrutura corpórea, eu sempre pensei e questionei como é o processo, né, da formação do nosso corpo e como o cérebro é formado. Né? Em que momento da gestação a criança, né, essa criança que está sendo gerada, esse cérebro é composto, né? E eu sempre me indaguei, quando é que eu soube que eu sou eu? Sabe aquela dúvida de dizer, poxa, quando é que eu tive o sentido, me atinei que o Kleber é o Kleber? Ele entendeu a identidade dele, o ambiente que ele está, né, o que ele pensa, o que ele acredita, né? E eu tenho muito essa dúvida, né? Como é o processo de formação do cérebro, né? Se existe uma ordem, né, na formação do corpo, obviamente que sim, né? Mas em que momento esse cérebro é formado de fato? Isso é muito interessante porque essa formação ela é muito integrada. É como se acontecesse tudo ao mesmo tempo agora. Certo. Então, na medida em que o embrião vai se desenvolvendo, a gente já começa a ter o desenvolvimento das primeiras células nervosas, que vão formar primeiro o sistema nervoso central, encéfalo e medula espinhal, e vão formar também o nosso sistema nervoso periférico, que são os feixes de nervos que percorrem o nosso corpo, tanto para levar as informações sensoriais para o sistema sensorial, quanto para levar as ordens do nosso sistema nervoso central para músculos, órgãos, tecidos e glândulas do nosso corpo. Então é um processo de desenvolvimento contínuo e em conjunto com o nosso corpo. Na medida em que o embrião começa a se desenvolver, já começam a ser desenvolvidas também as primeiras células nervosas. A partir daí, o processo de desenvolvimento do nosso cérebro, ele segue um ritmo muito interessante, com um crescimento muito grande de células nervosas no início da infância e, em seguida, uma fase chamada poda neural. Na poda neural, parte dos neurônios que foram criados nesse desenvolvimento são eliminados para ficarem aquelas conexões que estão sendo mais utilizadas, que é um processo natural de amadurecimento do nosso cérebro. E esse processo de desenvolvimento continua até por volta dos 21 a 24 anos de idade, que é quando o nosso cérebro está completamente formado. O que é muito curioso, porque com 24? Com 21 a 24 anos de idade é que mas o nosso tem diferença cérebro... de homem e mulher? Porque geralmente as mulheres falam assim, esse homem não amadurece. Ele está com 30 anos até hoje ele não amadureceu. Nesse quesito não há grandes diferenças entre homens e mulheres. Mas o que acontece é que, por volta dos 21 a 24 anos de idade, o nosso cérebro termina todo o seu amadurecimento e estruturação das conexões neurais. Perfeito. A última área a amadurecer, a se consolidar, é o córtex pré-frontal. É uma região muito grande, composta por áreas diferentes, mas que estão interrelacionadas principalmente pelas funções executivas, que são funções de mais alto nível cognitivo, como planejamento, sequenciamento de ações, foco atencional, tomada de decisão, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho. E dentre essas funções executivas, um fato muito curioso é que nós temos o controle inibitório. Controle inibitório ou controle de resposta prepotente é a função cerebral que nos permite conter impulsos, analisar possíveis consequências dos nossos atos e conter para não agir por impulso e conseguir consequências negativas para nós ou para outras pessoas. Isso é um processamento gigantesco, de uma velocidade... Exatamente. E a área que permite que nós tenhamos uma boa contenção de impulsos é a área que só está completamente formada entre os 21 e os 24 anos de idade. Então aí dá para a gente entender muito comportamento, né, de pessoas, né? Dá. E se a gente parar para pensar... E decisões errôneas também. Exatamente. Se a gente para pensar um pouco, se a área do nosso cérebro que nos dá condições plenas de conter impulsos, conter
a ter uma resposta de controle, regulação emocional, para não agir sobre impulso e não trazer consequências negativas para nós ou para outras pessoas, se ela só está pronta, consolidada entre 21 e 24 anos de idade, se a gente recua alguns anos antes disso, nós temos a adolescência. Certo. A adolescência é um fenômeno muito interessante porque é o momento em que o corpo se modifica para se preparar para a reprodução, para preservar a espécie, e nós somos inundados por hormônios. Essa grande produção e liberação de hormônios que acontece na adolescência é como se nós pisássemos no acelerador. A gente quer tudo rápido, tudo ao mesmo tempo. Então nós estamos pisando ao máximo no acelerador durante a adolescência, mas os freios ainda não estão funcionando bem. E por isso mesmo a adolescência é uma época muito delicada, em que, em especial, deve-se haver um apoio socioemocional muito grande, um cuidado muito grande de pais, familiares, para acompanhamento do adolescente, porque o adolescente tem esse impulso muito forte e ainda não tem completamente consolidada a sua capacidade de antecipar consequências e conter impulsos. É claro que já existe essa capacidade, mas ela não está completamente amadurecida. Perfeito. Joey, e por que uma criança ela tem uma maior facilidade de aprender um idioma do que um adulto? Por que existe essa característica de aprendizado com muito mais fluidez e muito mais rapidez? É porque o cérebro, teoricamente, ainda está mais vazio? Se ele ainda... as conexões ou essas sinapses acontecem de uma maneira muito mais rápida? Como é que o cérebro interpreta isso? Há uma combinação de fatores relacionados à resposta dessa pergunta. E a gente tem que tomar um cuidado ao se tratar desse tema, porque muitas vezes, quando se fala determinadas coisas como aprender um idioma ou aprender a tocar um instrumento musical, é algo que a gente tem que aprender quando criança. Existem alguns fatores aqui, existem fatores que são verdadeiros em relação a essa afirmação, mas existem fatores que não são. Perfeito. Por quê? A criança ela vai ter maior tempo para dedicar a aprender um idioma, uma música, porque normalmente a criança não está ainda ocupada com trabalho, com preocupações que o adulto tem, então é mais fácil para uma criança ter tempo para se dedicar. Por outro lado, a criança pode ter mais dificuldade de foco atencional do que um adulto e pode ter mais dificuldade de disciplina do que um adulto também. Então, meio que equilibra a questão de ter mais tempo, mas a maior dificuldade de foco atencional e também de ter disciplina. Muito também porque essa área do cérebro que ajuda no foco atencional, ajuda no controle de impulsos, ela ainda não está completamente formada. Mas tem um aspecto interessante que nós temos uma característica do nosso cérebro que é a neuroplasticidade. Perfeito. A neuroplasticidade é a capacidade que o nosso cérebro tem de se modificar de acordo com os estímulos que recebe. E existem janelas de oportunidade para a neuroplasticidade, para as funções sensoriais primárias, visão, audição, olfato, tato, paladar. Nós temos que ter estímulos para essas funções nos primeiros meses de vida, até 1 ano de vida. É muito importante esse estímulo para que as conexões neurais que ligam as áreas de processamento primário do sistema sensorial, por exemplo, possam se consolidar, possam amadurecer para que a gente tenha pleno uso dessas capacidades sensoriais. Em seguida, nós temos uma janela importante de oportunidade, de adaptação do cérebro para a linguagem. Então, se a criança começa a estudar um idioma muito cedo, ela está no meio dessa janela de desenvolvimento de linguagem, e esse desenvolvimento de linguagem não diz respeito especificamente a um idioma, mas diz respeito à capacidade de se comunicar. Perfeito. E essa capacidade de se comunicar estando sendo desenvolvida, se eu sou submetido a estímulos de diferentes idiomas, eu já construo a minha capacidade dentro desses diferentes conceitos, dentro desses diferentes recursos fonéticos e de estrutura semântica e gramatical desses idiomas. O que ajuda muito é que quando a criança começa nessa fase, muito cedo, 2, 3, 4 anos de idade, por ali, ela normalmente tende a formar o seu arcabouço, o seu cabedal fonético mais amplo, e isso permite que ela fale outros idiomas sem sotaque.
Olha só. Esse é um ponto importante. Agora, com relação à capacidade de aprender um idioma, a gente mantém ela a vida toda. Então ela não muda. Ela não muda, a gente mantém a capacidade de aprender. Eu gosto de lembrar de uma situação em que, quando eu comecei a estudar neuroplasticidade, e que eu comecei a entender que a gente mantinha a capacidade de aprendizado a vida toda, eu pensei, olha, pode ser que isso não esteja certo. Na verdade, não saber sobre como neuroplasticidade funciona é meio que uma bengala. Eu costumo dizer que quando eu descobri o que era neuroplasticidade, eu passei a ter gastrite e insônia. E aí eu fiz um compromisso comigo mesmo de que eu ia espalhar muito esse conhecimento para mais gente ter gastrite e insônia, porque não era justo eu sofrer sozinho. Só você sofrer por isso. Né? Não é justo eu sofrer sozinho. Bom, a situação é a seguinte, eu pensei, bom, mas na verdade a gente aprende mesmo melhor quando criança. Por exemplo, música. Eu quero aprender a tocar piano. Então procurei uma escola de música, um professor formado em conservatório de música e disse, olha, eu quero aprender a tocar piano, mas eu já tenho mais de 30 anos, na época eu já tinha mais de 30 anos de idade, e eu quero aprender não só Jesus, Alegria dos Homens. Para quem já teve aula aí de teclado, de piano, sabe que é a primeira música que se aprende nessas aulas e a maioria das pessoas para por ali. Falei, não, quero tocar Bach, Beethoven, Mozart, obras completas, quero subir num palco e poder fazer uma apresentação. E é possível com a minha idade? E o professor falou, claro, é sim. E eu, com muita vontade, ele dissesse que não era possível, porque eu ficava confortável com aquilo, né? Eu aceitava mais fácil. E aí eu perguntei, mas é possível mesmo? Ele viu que eu estava duvidando dele, e aí ele me disse o seguinte, falou, olha, vamos fazer o seguinte, você faz as aulas, se ao final do curso você não subir num palco e tocar Bach, Beethoven, Mozart, eu devolvo seu dinheiro corrigido. Eu falei, olha, então, agora sim. Eu aceito a proposta. Aceito a proposta. Ele me disse, em que horário que você pode ter as aulas? Eu falei, bom, à noite é bom para mim, porque eu trabalho durante o dia. Ele falou, podemos começar às 7? Eu falei, pode. Ele falou, então tá bom. 7 às 11 da noite, de segunda a sexta, durante 5 anos. E você sobe num palco e toca qualquer obra que você quiser, ou eu devolvo o seu dinheiro. E eu pensei e voltei para casa indignado e tive que olhar para o espelho e dizer, eu não aprendo a tocar piano porque não é prioridade para mim. Sim. Porque provavelmente se eu ficasse das 7 às 11 da noite, de segunda a sexta, durante 5 anos, disciplinadamente, tocando, treinando e recebendo aulas, eu conseguiria sim tocar obras de Bach, Beethoven, Mozart. Isso não quer dizer que eu seria uma sumidade, não seria um fenômeno, mas eu conseguiria tocar corretamente, porque nós mantemos a capacidade de aprendizado ao longo de toda a vida, principalmente para funções cognitivas superiores e para as funções socioemocionais. Perfeito. Basicamente, a gente continua aprendendo hard skill e soft skill, mas a maioria das pessoas não está preparada para esse papo. Porque é muito mais confortável pensar assim, não, eu tinha que ter aprendido isso quando criança, porque agora eu não preciso me esforçar, eu não preciso me preocupar com isso. Ou alguém diz, eu não vou estudar porque já passou meu tempo. Exatamente, velho, né? Exatamente. Então hoje nós já temos evidências científicas muito sólidas. Perfeito. Que não só a gente consegue aprender as mais diferentes habilidades e competências em qualquer fase da vida, como também quanto mais a gente se esforça para aprender algo diferente, melhor a gente fica na capacidade de aprendizado. Ok. Pensando nesse aspecto, Joey, na estrutura cerebral, imagine só que eu adquiri um conhecimento, mas esse é um conhecimento que eu não utilizo ele num formato de repetição. O que o cérebro faz? Ele esquece isso é apagado, isso de alguma forma é substituído. Vamos imaginar, por exemplo, um disco rígido que eu vou formatar ele e depois eu vou trazer novos arquivos. Aquilo, teoricamente, é esquecido, embora algumas pessoas que trabalham com recuperação de discos rígidos, há uma possibilidade de você resgatar tudo aquilo que foi gravado ali. O cérebro também é assim. Ele esquece de um aprendizado que você não deu sequência ou que você não foi perene, e às vezes substituiu por um outro aprendizado, ou se de alguma forma você acessar aquela informação novamente, ela é resgatada? Bom, primeiro ponto para a gente pensar sobre isso é que esquecer é muito bom. Esquecer é uma função importante que o nosso cérebro tem. Imagine se a gente se lembrasse de tudo que a gente tem de experiência todos os dias, a vida toda.
Você estaria ocupando a sua mente agora com o valor da conta que você pagou no restaurante por quilo 6 meses atrás, quando você foi almoçar no centro de Goiânia. Então, esquecer faz parte do processo natural de funcionamento do nosso cérebro. A questão é qual informação é guardada em memória de longo prazo, em memória episódica, em memória semântica, porque nós temos diferentes tipos de memórias. Essas informações são guardadas de acordo com a identificação de relevância dessas informações pelo nosso cérebro. E tem algumas maneiras do nosso cérebro identificar se uma informação é relevante ou não. Quanto mais relevante, maior a probabilidade dela ser guardada em memória de longo prazo. E essa relevância tem a ver com o emocional? Emoção é o indicador que o nosso cérebro usa para qualificar experiências. Tipo um acidente... Algo que evoque uma reação emocional intensa, independente da valência ser positiva ou negativa, vamos entender. A gente pode pensar em emoção em dois eixos. Pense num eixo vertical, formando um gráfico, que quanto mais eu subo, mais intensa é a emoção. A emoção pode ser diferentes níveis de intensidade, mais forte, menos forte. E pense num eixo horizontal, onde eu desloco para a esquerda, é negativo. Eu desloco para a direita, é positivo. Porque eu tenho emoções negativas, tristeza, raiva, ressentimento, e eu tenho emoções positivas, alegria, contentamento. Então, eu tenho uma intensidade emocional alta, a maior chance do meu cérebro considerar aquela experiência uma experiência importante. Ah, mas por que ele vai guardar na memória uma emoção, uma experiência com valência negativa? Não seria melhor eu esquecer isso? Não necessariamente, porque a gente aprende por recompensa. Isso quer dizer o seguinte, se eu vivo uma experiência que é muito desagradável, mas tem uma intensidade emocional alta, o meu cérebro grava o contexto daquela experiência, porque quando eu tiver pistas contextuais semelhantes àquela experiência, o meu cérebro vai ativar mecanismos para estimular comportamentos que evitem aquela experiência ou que me afastem daquele contexto. Então tem uma sabedoria em gravar essa memória, porque isso me permite identificar momentos ou situações que podem me levar àquela experiência com uma emoção negativa novamente e há tempo de eu ter uma reação para ter um estímulo aversivo, sair de perto, não entrar naquela experiência novamente ou não ficar naquele contexto. Da mesma forma, se a experiência é positiva, eu tenho uma gravação de memória, eu tenho uma marcação de memória, de contexto, porque quando eu tiver pistas contextuais de ter aquela experiência de novo, vai haver um estímulo no sistema dopaminérgico, que é um sistema de liberação de dopamina, que é um neurotransmissor ligado à motivação e à expectativa de recompensa, para estimular os comportamentos que me aproximem daquela experiência novamente. Perfeito. Esse é um mecanismo que é muito importante, por exemplo, para o marketing. Mas a gente vai voltar a falar sobre isso. Ainda sobre memórias. Por que se eu não ficar praticando algo, eu vou esquecer? Porque uma outra maneira do meu cérebro identificar se algo é importante é porque eu uso frequentemente. Então, se aquilo não foi marcado... acessando aquela informação, exatamente. Ele vai meio que favoritando, né? Favoritando. É como se fosse o celular. As pessoas exatamente. que você mais liga, ela vai estar ali como primeiro da lista. E isso é feito de uma maneira até física, porque quando eu repito muitas vezes algo que eu preciso fazer, eu estimulo as conexões neurais ligadas àquele tipo de comportamento, de processo. E quanto mais eu estimulo, mais exuberantes, mais fortes ficam as conexões neurais, os conjuntos de sinapses que são ativadas quando eu tenho aquele comportamento. Isso acontece tecnicamente de duas formas, porque aumenta a espessura da bainha de mielina, que é uma camada de gordura que tem numa parte do neurônio que faz com que o disparo elétrico seja mais rápido e também faz com que as conexões, os receptores dos neurônios pós-sinápticos fiquem mais aptos para se conectar com os neurotransmissores que são liberados, fazendo com que aquela reação aconteça mais rapidamente, mais automaticamente, se eu repito muitas vezes. Agora imagine que você teve uma experiência de aprendizado, de algo que não houve uma marcação emocional muito intensa e você não praticou aquilo depois. Ou seja, o nível de relevância para o seu cérebro naquela situação começa a ficar baixo.
As conexões neurais ligadas àquela experiência, aquele comportamento, aquela habilidade, quando elas não são usadas, elas também podem ser enfraquecidas. Um processo que é chamado de depressão de longo prazo, porque faz com que os receptores de neurotransmissores daquelas conexões diminuam a sua capacidade de ligação no neurotransmissor. Então eu posso caminhar para um lado ou para o outro. Entendi. A repetição, ela é muito importante para dar o estímulo para manter as conexões ativas, subir, como você disse, favoritar, mas se eu consigo ligar a repetição a uma reflexão sobre o porquê aquilo é importante para mim, aí eu consigo trazer uma ativação emocional de valor, o que a neurocientista Carla Tiepo gosta de chamar de intenção genuína, que eu acho uma expressão brilhante. Se eu consigo identificar, refletir e ter consciência sobre a minha intenção genuína por trás daquilo que eu estou praticando para aprender, eu consigo trazer um engajamento emocional, subir a relevância daquela experiência e a prática estimula as conexões neurais e eu tenho muito maior probabilidade de eu automatizar aquilo ou tornar aquela conexão preferencial. Perfeito. Isso tem tudo a ver com branding, porque nós podemos utilizar, por exemplo, uma estratégia intencional de marca para fazer com que aquela marca seja preferida. Preferida através de quê? De informações, de estímulos, através da comunicação, através da publicidade, através do marketing. O quanto mais as pessoas veem aquela marca, mais elas criam associações. E, por exemplo, a Coca-Cola ela utiliza essa estratégia de aparecer pelo menos 7 vezes ao dia para qualquer pessoa do mundo, mesmo que as pessoas não comprem. Mas as pessoas precisam saber que aquela marca existe, né? Então, o efeito de repetição. Todos os dias eu visualizo aquela marca, todos os dias eu visualizo aquela marca. E aí, em algum momento, eu vou comprar aquele produto. Isso, os influenciadores, quem produz algum tipo de conteúdo digital, ou uma marca que utiliza, por exemplo, a internet para conquistar público, ela utiliza, talvez, não de uma maneira científica, como nós estamos falando aqui, de uma maneira intencional, mas ela está utilizando essa ferramenta para gerar esses estímulos e gerar associações, né? Exatamente. E é um jogo de xadrez bem sofisticado. Sim. De possibilidades de uso da neurociência no processo de branding, por exemplo, na valorização de marcas. Por quê? Nós podemos criar vínculos com o nosso público-alvo para uma determinada marca. Quanto mais eu conheço esse público, melhor, porque eu posso associar a minha marca a características que eu sei que são preferenciais para aquele público, porque eu quero criar uma percepção de vínculo, de ligação. Por exemplo, a gente vê o trabalho da Nike. A Nike associa a marca dela à performance. Todo o trabalho da Nike é a associação à performance. Por quê? O público que ela quer atrair para aquela marca é um público que considera valor em performance. Mesmo que não seja um atleta, mas ele gosta, ele quer ter vínculo com a ideia de performance. E ela se preocupa com isso. E até uma tag, né? Se você tem um corpo, você é um atleta. Exatamente. Do it. Não necessariamente de uma alta performance, mas exatamente. Você é um atleta. Se a gente olha, por exemplo, a Apple, ela faz questão de associar as características da marca dela a alta tecnologia, modernidade, status, né? E design. Design porque ela quer ser cool. Sim. Ela é a marca descolada. Então ela tem uma percepção de design, alta tecnologia e status reunida na mesma percepção de marca. A Coca-Cola associa a sua marca a emoções positivas. Toda a propaganda da Coca-Cola associa a marca à alegria, a contentamento, à celebração, à família, porque ela quer fazer um vínculo emocional da marca com emoções positivas. Por que isso é importante para quem trabalha com branding, para quem trabalha com marketing? Porque, como eu disse agora há pouco, o nosso cérebro, quando nós temos uma experiência de valência emocional positiva, ele quer repetir aquela experiência. Se nós temos uma experiência de valência emocional negativa, ele quer evitar aquela experiência no futuro. Então, se eu consigo associar a experiência com uma marca, com uma empresa, com um ambiente que me traga emoções positivas, que eu me sinta bem, que eu tenha uma experiência com marcação emocional positiva, o meu cérebro vai gravar contextos. Por exemplo, eu vou num restaurante e chego no restaurante,
todo o ambiente foi preparado, desde o projeto arquitetônico, design interior, a marca, as cores escolhidas, a iluminação, O cheiro. o cheiro, a temperatura, foram escolhidos para causar uma sensação de bem-estar, Sim. para eu me sentir bem quando eu chego lá. Eu chego, já tenho esse estímulo sensorial para desencadear essas reações fisiológicas e emocionais de bem-estar. Isso está ligado à liberação, por exemplo, de serotonina, de endorfinas. Quando eu chego, as pessoas são treinadas para um excelente atendimento. Então o garçom, o maître chega com um sorriso, me trata com educação, conversa, dá atenção. Essa interação social positiva, ela faz com que a gente libere ocitocina. A ocitocina é uma molécula que atua como neurotransmissor e como hormônio. Embora ela tenha várias funções fisiológicas, ela tem um papel muito importante na criação de vínculo e de sensação de confiança. Isso quer dizer que quando eu sou bem tratado, eu passo a confiar na pessoa. Eu me sinto seguro e confio na pessoa e crio vínculo com a pessoa, com o ambiente, com quem está ali. E já grava a experiência positiva. Já está gravando a experiência positiva. Essa liberação de ocitocina ainda tem um efeito colateral interessante, porque a ocitocina ela tem um efeito modulatório. A molécula da ocitocina se conecta em neurônios que são dopaminérgicos, que produzem dopamina e estimulam mais a produção de dopamina. Então, aumenta a expectativa de recompensa. Se a expectativa de recompensa é muito alta, eu tenho uma ativação do hipocampo, a área do cérebro que cria memórias novas. É como se o sistema dopaminérgico dissesse para o cérebro, olha, grava o que está acontecendo aqui, que lugar que é esse, porque isso aqui é bom e é legal que a gente tenha essa experiência de novo. Por isso que quando você sente o cheiro de algo, te lembra exatamente daquilo que você viveu naquele dia. Aí você viaja, está fazendo um passeio, passa de um lado lá de um restaurante da mesma rede que você teve aquela experiência. Você nem está prestando atenção no restaurante, mas na sua visão periférica você vê as cores, você sente o cheiro e essas informações sensoriais ativam aquela memória e ativam o sistema dopaminérgico para te motivar, sem você perceber, você quer repetir aquela experiência. E aí, como se fosse algo espontâneo, do nada, você diz, olha, esse restaurante é tão bom, vamos aproveitar e almoçar aqui? Sim. Por quê? Porque o seu cérebro está dizendo para você, vamos repetir aquela experiência boa. E é o mesmo que acontece quando você está assistindo um filme e, de repente, alguém abre uma lata de refrigerante e você vê a marca Coca-Cola e isso te dá uma vontade, para quem gosta, né, de tomar refrigerante, isso ativa, né, o seu sentido para tomar aquele refrigerante e você pensa, de onde que veio esse desejo? Né? Exatamente. Na neurociência, a gente tem um princípio, que é a lei de Hebs, que diz o seguinte, what fire together, wire. Isso quer dizer o seguinte, o que dispara junto se conecta. E quer dizer que eu tenho uma experiência associada a um comportamento, se eu tenho isso várias vezes, ou se a intensidade é grande, quando eu tiver aquela experiência, eu vou querer praticar aquele comportamento. Quando eu praticar aquele comportamento, eu vou querer ter aquela experiência. Perfeito. Então, eu faço associações. E isso é extremamente importante para a gente entender mecanismo, por exemplo, de fidelização de clientes com a marca, com o produto. Porque quanto mais você reforça esse vínculo da experiência positiva, mais esse comportamento de buscar aquela experiência se torna automático. Se torna natural. Então, a pessoa nem para decidir qual é a marca que ela vai escolher. Naturalmente, ela já vai na marca que ela já criou um vínculo, porque as conexões neurais que associaram aquela experiência ao comportamento e à tomada de decisão já foram muito reforçadas. Perfeito. Joey, você falou sobre o contexto da dopamina, eu queria entender um pouco mais sobre o que é a dopamina e eu queria parafrasear para que você explicasse para mim e para as pessoas que estão nos ouvindo. A dopamina, ela age, por exemplo, vou pedir uma pizza. Ela está no desejo de pedir uma pizza ou no ato de comer a pizza? Eu tenho uma intenção. Eu sou aquele adulto que eu digo, cara, eu trabalhei o dia inteiro, corri a semana toda, acordei cedo, malhei, e eu mereço, né? Eu mereço uma recompensa, né? E aí me veio aquela vontade, talvez, provavelmente, eu vi um anúncio, ou está no momento de que realmente é o horário de comer, mas eu tenho aquela intenção, cara, eu vou comer uma pizza, né? E aí me dá aquele ânimo, eu vou pedir essa pizza, etc.
E, claro, e chega um momento de você se alimentar, né? Também existe ali uma motivação para comer, né? Aí depois vem a depressão pós-prato, né? É isso mesmo. Que aí o que acontece? A dopamina baixa, o que acontece com o nosso organismo, né? Uhum. Vamos entender esse mecanismo. Bom, primeiro, entender o que é um neurotransmissor. A dopamina é um neurotransmissor. Uhum. Os neurotransmissores são mensageiros químicos. É fácil compreender que o nosso cérebro, o nosso sistema nervoso central, controla o nosso corpo. Controla o funcionamento dos nossos órgãos internos, os comportamentos voluntários, a nossa fisiologia. Tudo isso é controlado pelo nosso sistema nervoso. E como é que ele controla? Porque quando você vivencia uma situação e tem que reagir de alguma maneira comportamental, fisiológica, cognitiva ou emocionalmente, existe todo um processo. Então imagine que você chegou na empresa para trabalhar. Ao chegar na empresa está acontecendo uma discussão entre um cliente e um colega seu de trabalho. Como é que você reage àquela situação? E como você reage? A informação de que está acontecendo um conflito ou uma discussão ali, o que você está vendo e ouvindo, para ser processado pelo seu cérebro, tem todo um conjunto de etapas. Certo. Então, a informação visual, você viu aquilo acontecendo. Para aquilo chegar ao seu cérebro, é como se aquela imagem daquela situação fosse quebrada em milhares de peças de um quebra-cabeças. Para ser captada pelos nossos sensores ópticos, as células que são transdutoras de energia, os nossos receptores ópticos, que são cones, bastonetes e fotorreceptores que nós temos nos olhos. Eles captam essa informação e levam até o tálamo. O tálamo é uma área do cérebro que recebe tudo que chega e fala, olha, isso aqui você que vai cuidar, você vai cuidar disso. Então ele recebe as informações. Chega lá, ele sabe que aquilo é informação visual, mas ele não sabe montar aquele quebra-cabeças. Então ele manda para quem monta esse quebra-cabeças, que é o córtex occipital, que é uma área que fica aqui na nossa nuca. Que é responsável também pela visão. É o processamento visual primário. Então você está vendo algo, chegou no tálamo, ele, olha, isso aqui é informação visual, vou mandar para quem cuida disso, que é a área de processamento visual primário, que é o córtex occipital. O córtex occipital é como se ele montasse o quebra-cabeças daquela imagem e devolve isso para o tálamo num arco de feedback. Olha, o que nós estamos vendo é isso aqui. Só te interrompendo, quando nós visualizamos, por exemplo, qualquer imagem, há tipo uma técnica de espelhamento no nosso cérebro para essa interpretação? O que acontece é que a imagem é invertida. Sim. Por causa do sistema óptico que nós temos para captar essa imagem. O que acontece também se você usar alguns tipos de lentes, você consegue inverter a imagem. Então, esse processo de captação faz com que a imagem seja invertida. É uma refratação. É uma refratação. Ok. A imagem foi formada lá na área de processamento visual primário, no córtex occipital, e ele integra esse quebra-cabeça montado para o tálamo. Tipo assim, é isso que nós estamos vendo. O tálamo agora sabe o que você está vendo, isso tudo está acontecendo em milésimos de segundos. O tálamo agora sabe o que você está vendo, mas não sabe o que isso significa. Ele vai recrutar áreas corticais superiores e vai buscar nas suas memórias, aprendizados, lembranças, experiências, o que significa aquilo. E com base naquele significado, ele vai gerar uma resposta comportamental, cognitiva, fisiológica, emocional que seja adequada para o significado que foi dado. Agora, olha que coisa interessante. Isso quer dizer que você não está reagindo ao que está acontecendo. Você está reagindo ao significado que você deu ao que está acontecendo. E esse significado depende das suas experiências na infância, do ambiente onde você foi criado, dos aprendizados que você teve na vida, das suas memórias, dos seus vieses. E é por isso que nós podemos ter situações, por exemplo, em que duas pessoas diante de uma mesma situação reagem de forma completamente diferente. Porque nenhuma delas está reagindo diretamente à situação, está reagindo ao significado que elas estão dando para a situação. E como cada um de nós tem referências diferentes, às vezes um pouco diferentes, às vezes muito diferentes, dependendo de diferenças culturais e uma série de questões, muitas vezes nós temos reações muito diferentes, às vezes até opostas, diante de uma mesma situação. Essa resposta comportamental, cognitiva, fisiológica, emocional é dada então sempre em relação ao significado do que está acontecendo.
Daí mais uma importância para quem atua, por exemplo, na área de branding, na área de vendas, de eu conhecer bem quem é o público-alvo que eu quero atingir. Por quê? Se eu consigo saber quais são as referências desse público, o que tem valor, o que é importante, o que tem vínculo emocional para ele, eu posso trazer aspectos daqueles elementos de referência para a minha marca, para a minha imagem, e isso vai ressoar para aquelas pessoas. Elas vão se identificar com aquilo. E eu acredito que vocês, designers, têm um material espetacular para ser trabalhado aí, usando elementos de semiótica e de simbologia para trazer traços, contextos do que é referência para aquela pessoa, sem necessariamente espelhar o que é a referência dela. Então, eu gosto de dar um exemplo, olha, uma pessoa que vai fazer um trabalho para alguém que foi criado no interior, que teve uma infância muito religiosa, tem uma memória afetiva muito boa de quando ela ia para a casa da avó, que a avó fazia um bolo, um biscoito, um café para ela, e você pede para ela contar um pouco dessas histórias. Ela conta que na casa da avó tinha um relicário que era muito bonito, que a avó sentava com ela para contar a história daquele relicário, e você vai desenvolver para ela um modelo de marca, e você não precisa desenhar um relicário, mas você pode usar semiótica, elementos gráficos, para trazer elementos de contexto que fazem referência àquela imagem que tem uma valência emocional positiva para ela. Ela vai olhar, ela não vai ver um relicário, mas o sistema emocional dela vai identificar pistas contextuais e vai ativar respostas emocionais positivas. Criar sinapses e vai ativar respostas emocionais positivas. E aquela pessoa vai se sentir bem em relação àquela imagem, mesmo sem saber exatamente por quê. Porque é como se você sentisse um cheiro e evocasse uma memória positiva. Você não precisa estar conscientemente tentando evocar aquela emoção. Isso pode acontecer por pistas contextuais, até porque o nosso sistema emocional ele não é discriminatório. Ele pega detalhes, pistas contextuais e faz os seus disparos, seja de valência positiva ou negativa. Perfeito, Joey. Vocês estão vendo aí, né, pessoal? O cérebro é complexo, um assunto riquíssimo e que dá para a gente estudar, entender e aplicar tanto a nossa vida pessoal quanto a nossa vida profissional. Pegando esse gancho do contexto profissional, Joey, por que empresários, líderes, vendedores, profissionais de marketing, profissionais de branding, profissionais que trabalham em organizações devem estudar neurociência? Muito bom. Essa é uma pergunta muito boa, porque é importante destacar que, ao estudar neurociência, você sempre terá dois tipos de ganhos, dois tipos de resultados e muito impactantes positivamente. O primeiro é, você vai se conhecer melhor, porque quanto mais nós estudamos neurociência, a gente entende como o ser humano funciona. Ou seja, a gente aprende sobre como a gente funciona. E nós podemos usar esse conhecimento para melhorar a nossa performance. Esse é um foco que eu gosto muito de trabalhar em neurociência, a melhoria de performance. Perfeito. E performance num sentido completo da palavra. Eu não acredito, por exemplo, em performance profissional sem saúde física e mental. As coisas estão conectadas. São extremamente conectadas. Ah, mas eu conheço um empresário que ganhou muito dinheiro, trabalhou muito, cresceu muito a empresa, mas destruindo a saúde, nunca fez atividade física, alimentação desequilibrada, muita bebedeira, acabou com a saúde. Bom, o que nós temos hoje de evidências científicas mostra que, muito provavelmente, se essa pessoa tivesse tirado uma parte do tempo para cuidar da sua saúde, atividade física, uma alimentação, um cuidado com o sono, uma diminuição do consumo de álcool e outras substâncias, ela teria tido uma performance melhor nos negócios. Por quê? Quando você prejudica a sua saúde física e mental, você prejudica também a sua capacidade cognitiva. Você fica pior para tomar decisões, você fica pior para fazer análises. Então,
é uma ilusão a pessoa acreditar, falar, não, essa época da minha vida eu não vou cuidar da minha saúde, eu vou focar no meu trabalho para ter uma performance melhor. Você está atrapalhando a sua performance no trabalho. Sem saúde física e mental, você perde capacidade cognitiva, perde capacidade de tomada de decisão e análise. E isso vai te levar a tomar decisões não tão boas, você vai te levar a fazer escolhas que não são necessariamente as melhores e vai fazer com que você tenha menos capacidade também de regulação emocional. E a desregulação emocional traz muitos impactos negativos na atividade profissional. E aí então, que entra o estresse, Joey? O estresse entra nesse ponto também? O estresse entra também nesse ponto porque você tem que ter condições de lidar com o estresse. E se você não tem... Ele vai acontecer. Ele vai acontecer de qualquer forma. Faz parte da nossa vida. Mesmo que eu esteja preparado fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, ele vai acontecer. O melhor é pensar o seguinte: estresse vai acontecer na nossa vida, faz parte da nossa realidade. Então é melhor que eu saiba lidar com ele. Perfeito. E para eu lidar bem com o estresse, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu tenho autoconsciência, melhor. E quanto melhor estiver a minha saúde física e mental, melhores condições eu vou ter de lidar com o estresse de forma saudável. O que é importante, porque o estresse ajuda a gente a crescer, a se desenvolver. Por outro lado, esse é um ganho, ou seja, de desenvolvimento pessoal. O outro eixo de ganhos ao estudar neurociência é no campo de aplicação profissional. Quem são os profissionais que têm ganhos ao estudar e aprender sobre neurociência? Todas as pessoas que atuam em atividades em que há seres humanos. Então eu gosto de lembrar da frase do Simon Sinek, autor americano, que diz, olha, pare para pensar um pouco. 100% dos clientes das empresas são pessoas. Mesmo quando é B2B, quem está por trás do CNPJ e toma a decisão de compra é pessoa. São pessoas. 100% dos colaboradores das empresas são pessoas. 100% dos seus colegas de trabalho são pessoas. 100% dos diretores da empresa que você trabalha, se você não for o dono da empresa, são pessoas também. 100% dos seus fornecedores também são pessoas. Isso quer dizer que se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Qualquer que seja a sua área de atuação, quanto mais você entende de pessoas, melhor você performa. E é um ponto importante em relação a isso, porque quando você começa na sua atividade profissional, qualquer que seja a sua profissão, você pode ser um médico, pode ser um engenheiro, pode ser um químico, um contador, um administrador, um designer, um arquiteto, qualquer que seja a sua profissão. Quando você inicia a sua vida profissional, normalmente, pelo menos para a maioria das pessoas, essa pessoa irá começar a sua vida profissional atuando numa atividade mais operacional. Você começa executando tarefas. Né? O que acontece com o tempo é, se você for muito bom, vai chegar um ponto em que você vai começar não só a executar tarefas, mas liderar outras pessoas executando tarefas. Ele vai para o nível tático. Exatamente. A partir daí, ela começa a fazer uma transição, que é a transição do individual achiever, que é a pessoa que o resultado depende só dela executar bem a sua tarefa, que é onde a maioria das pessoas começa a sua atividade profissional, e ela começa a assumir a posição de líder, que é quando o seu resultado depende de você executar bem a sua tarefa e da sua equipe performar bem. A partir desse ponto, o seu conhecimento, a sua habilidade e o seu autoconhecimento e a sua capacidade de lidar com pessoas será mais importante do que o conhecimento técnico da sua profissão. Porque agora o mais importante vai ser fazer com que a sua equipe performe bem. Se a sua equipe tiver bons resultados, você terá bons resultados. Então, em qualquer área de atuação, nós vamos ter que equilibrar habilidades técnicas, que é eu saber executar trabalho, Sim. com habilidades humanas, eu saber me autogerenciar e lidar com outras pessoas para que elas possam performar bem. E, a partir de um determinado ponto de desenvolvimento da carreira, as habilidades humanas vão ganhando mais e mais e mais e mais importância. Eu gosto de uma frase do Daniel Goleman, que ficou famoso por difundir o conceito de inteligência emocional. Ele costuma dizer que as habilidades técnicas, elas são importantes para você entrar no jogo. E as habilidades humanas fazem com que você ganhe o jogo.
Essa é a grande diferença. Perfeito. Joey, existe um contexto empresarial onde que muitas vezes os líderes eles identificam em seu time de colaboradores pessoas que têm talentos únicos. Obviamente, esse líder ele precisa saber relacionar, e eu acredito que a neurociência ela tem um papel fundamental nisso, né, de você entender que cada ser humano é único, que cada um tem uma inteligência específica, que cada um desenvolve e performa de uma maneira diferente. Por que muitas empresas e muitos líderes e gestores falham? Vou te dar um exemplo. Ele pega o seu melhor vendedor, que performa, que vende bem, que é avião, que o cara entra na negociação, ele não entra para perder, e aí, em dado momento, esse chefe diz, não, agora você vai ser um diretor comercial. Agora você vai ser um líder comercial. E quando ele chega nessa posição, nessa cadeira, muitas vezes ele se sente muito bem, lisonjeado com aquela posição. Ele acredita que está crescendo profissionalmente, porque houve uma mudança de posição, mas em 2, 3 meses ele começa a ficar depressivo, porque ele entende que aquele não é o lugar dele. Ele entende que ele estar um líder, ele não era um líder, não foi forjado um líder, né? Então, ele não tem essa capacidade gerencial. Então, como que de fato, os líderes devem identificar e fazer essa separação de performance entre o que é o líder e o que não vai ser um líder, né? De como não tirar alguém que está performando muito bem em uma área e colocar ele em uma zona que é uma zona perigosa, que muitas vezes vai ter uma baixa de performance daquele colaborador. Exatamente. Esse é um ponto muito importante que todas as companhias, todas as empresas têm que levar em consideração. Liderança é algo que se aprende, precisa ser desenvolvidas as habilidades para que a pessoa possa atuar como líder. O mito, uma preparação. Exatamente. O mito de que o líder nasce pronto, que a pessoa nasce com talento natural para liderar, ele já foi derrubado há muito tempo por pesquisas científicas. Tem um trabalho interessante por pesquisadores da área da psicologia, que inclusive escreveram um livro bastante interessante que eu recomendo, que é o Psicologia para Administradores, que é bem da área da psicologia mesmo, que são o Paul Hershey e o Ken Blanchard. Eles têm um centro de pesquisa sobre liderança nos Estados Unidos e o início das pesquisas deles, lá nos anos 70 ainda, foi focado em identificar se realmente havia um talento natural para a liderança. E que talento seria esse? E para isso eles descobriram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, vamos identificar grandes líderes e analisar qual é a característica que eles têm em comum. Porque essa característica, ou esse conjunto de características que for comum a todos os líderes, pode ser o que nós estamos procurando como a estrela na testa que o líder deveria nascer com ela. E aí a gente vai procurar pessoas que já têm isso naturalmente. E a pesquisa deu muito errado, porque eles descobriram que líderes com determinadas características tinham muito sucesso numa determinada situação e eram um fracasso em outra. E líderes que tinham muito sucesso numa determinada outra situação, quando iam para um contexto diferente, também não tinham grandes resultados. Um bom exemplo disso é uma comparação entre dois líderes históricos muito conhecidos. General Patton, que comandou as forças norte-americanas na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o exército nazista de Hitler na Europa. E Mahatma Gandhi, que liderou a Revolução Pacífica da Índia contra a Inglaterra. Quando a gente olha a história, General Patton foi um grande líder, foi muito importante, foi decisivo na campanha norte-americana e dos aliados na Segunda Guerra Mundial para a derrota do exército alemão. É claro que o exército russo teve um papel preponderante, criticamente importante. Se a gente olhar historicamente, quem ganhou a Segunda Guerra Mundial foi a Rússia, a um custo altíssimo, mas os aliados com os americanos também fizeram um trabalho extremamente importante. E o General Patton teve um papel fundamental. Mas qual que era o estilo, o jeito dele de liderar, o jeitão dele de liderar? Tem uma história que mostra e ilustra isso de uma forma muito interessante. O General Patton tinha o hábito de
visitar os hospitais de campanha, onde estavam os soldados feridos em combate. E ali, normalmente, tinham pessoas sofrendo muito, algumas pessoas já sem condições de recuperação, e ele passava conversando com os soldados que estavam ali nas macas feridos. E ele chegou numa maca e tinha um soldado sem nenhum ferimento aparente. E ele se estranhou com aquilo e perguntou ao soldado: o que aconteceu, meu filho? Onde você se machucou? E aí o soldado explicou que ele não estava ferido. O que aconteceu foi que ele saiu com um grupo, uma equipe dele, para fazer uma patrulha, uma observação, e eles foram emboscados pelos alemães. Os alemães jogaram uma granada, quando a granada explodiu, ele desmaiou. E os alemães mataram todos os colegas dele e acreditaram que ele também estava morto, porque ele caiu lá. E ele acordou depois do desmaio, e os alemães já tinham ido embora e estavam todos os colegas mortos. E ele voltou para o acampamento, conseguiu voltar, mas quando ele foi para a linha de combate de novo, ele teve um surto, ele teve um momento, um ataque. Ele não conseguia se conter. Hoje nós sabemos que ele estava com estresse pós-traumático, que acontece da pessoa ter reações muito intensas quando ela tem pistas contextuais de algo que causou uma emoção de valência negativa de forma muito intensa. E naquela época não se tinha todo esse conhecimento, mas como ele não tinha condições, ele chegava, ele ficava completamente desnorteado, entrava em desespero, ele não tinha condições de estar em combate, levaram ele para o hospital para ver o que fazia. Quando ele contou essa história, o general Patton disse o seguinte: olha, então você não está com nenhum ferimento. Não. E o general Patton andava sempre com um Colt 45, que é um revólver muito grande, tirou o Colt, puxou o cão para trás e encostou o revólver no joelho do rapaz e disse: eu vou te dar duas opções. Você levanta daqui, veste aquela farda e volta lá porque tem colega seu morrendo em combate, ou eu te dou um tiro no seu joelho e aí você tem um motivo para ficar aqui no hospital. E o rapaz foi milagrosamente curado do estresse pós-traumático, vestiu a farda e voltou. Bom, brincadeiras à parte, é um momento muito triste. É claro que ele não foi curado, ele provavelmente acabou morrendo depois em combate, que ele não estava em condições, sim, mas aquele era o estilo de liderança do general Patton. Uhum. Inclusive, ele não se dava bem nem com os outros generais. Ele era um tipo muito duro, muito assertivo e muito impositivo. Agora pense, você está comandando um exército contra Hitler, numa situação que ainda não está definida a guerra. Se perde a guerra, a Alemanha nazista domina o mundo. Não há espaço ali para ser uma pessoa muito boazinha. É preciso que decisões sejam tomadas, aquele contexto é para aquilo. Agora, vamos ver a história de Mahatma Gandhi. A Índia era uma colônia britânica e estava sofrendo muito sob o jugo da Inglaterra. Mas não tinha a menor condição de fazer uma guerra contra a Inglaterra, que era a maior potência militar. Não tinha nem poder bélico. Não tinha nenhum. E a Inglaterra era a maior potência militar da época. E Gandhi começou todo um movimento de resistência pacífica aos ingleses, inclusive com manifestações pacíficas, que eram violentamente reprimidas pelos soldados britânicos. A repressão dos soldados britânicos às manifestações pacíficas começou a ser tão violenta que chamou a atenção da comunidade internacional e gerou pressões junto com as articulações políticas que o Mahatma Gandhi e outros líderes indianos fizeram, até chegar ao ponto em que a Índia deixou de ser colônia da Inglaterra. Agora, Mahatma Gandhi fez isso sem dar um tiro, sem atirar uma pedra em ninguém. Ele conseguiu libertar um país e torná-lo independente. Foi um grande líder. Vamos pegar o Mahatma Gandhi e colocar ele para liderar um exército contra Hitler. Muito provavelmente a Alemanha nazista teria ganhado a guerra. Com certeza. Vamos pegar o general Patton e colocar para liderar a Revolução Pacífica da Índia. Não haveria Revolução Pacífica. O general Patton teria começado uma guerra que ele não teria como vencer e teria morrido muita gente e a Índia não teria ficado independente, muito provavelmente. Sim. Ou seja, todos dois foram grandes líderes, só que em contextos muito diferentes. Experimentos como esse provam que não existe uma única característica, um único talento para ser líder, mas que as habilidades de liderança podem ser aprendidas e adaptadas ao contexto. E isso quer dizer o seguinte, que em uma empresa nós precisamos ter um processo de desenvolvimento de líderes, que tem que ser um processo contínuo, com investimento, com acompanhamento, que tem tanto a parte de autodesenvolvimento,
que é para estimular as pessoas a quererem crescer, ter autoconhecimento, se desenvolverem, despertar nessas pessoas a necessidade de crescimento e desenvolvimento, aprendizado, e também a preparação técnica para o processo de liderança. Dessa forma, nós vamos ter pessoas aptas para assumir postos de liderança e aí vai depender de escolhas pessoais. Porque mesmo uma pessoa preparada, ela pode chegar à conclusão que ela não quer assumir uma posição de liderança e tudo bem. Está tudo certo. Está tudo certo. O que é interessante é que a pessoa faça essa escolha como uma questão de escolha pessoal e não porque ela não sabe como liderar. Ela deve ser dada a ela a oportunidade de aprendizado para que ela se desenvolva e tenha consciência desses processos. E aí, se ela vai optar por buscar uma posição de liderança ou não, aí entra nas escolhas pessoais. Perfeito. E um CEO e um dono de uma empresa compreender esses fatores faz todo sentido, né? E isso muda o jogo também do negócio, né? Colocar pessoas que desejam estar, mas que também foram treinadas para assumir aquela posição dentro desse contexto, né? Joey, exatamente. Quando nós pensamos no processo de aprendizado, de aprender neurociência, né? Você como professor do IPOG, coordenador também de pós-graduações dentro do IPOG, como consultor, como mentor, trabalhando dentro de organizações, aplicando isso nos seus clientes e nas consultorias que você presta, isso também trazendo isso para a sala de aula com alunos que vêm de vários contextos, qual é a dica que você dá para alguém que queira começar a estudar neurociência? Que caminho é esse que deve ser trilhado para entender mais sobre isso e fazer com que isso seja aplicável na sua carreira profissional? Bom, nós temos 2 grandes caminhos no estudo em neurociência. Um desses, e que eles podem inclusive convergir. Em algum ponto a pessoa pode sair de um desses caminhos, ir para o outro e voltar. Mas ela vai predominantemente, num momento, ela estará em um desses 2 caminhos. Um caminho é o que eu segui. Eu sempre quis buscar neurociência para fazer a aplicação desse conhecimento no desenvolvimento de pessoas e de organizações. Na medida em que eu evoluí o meu trabalho de consultoria organizacional, desenvolvimento de organizações, desenvolvimento de pessoas, área em que eu atuo há 23 anos com corporações no Brasil e no exterior, eu comecei a ter uma percepção muito clara que as organizações não mudam se as pessoas não mudarem. Comecei a perceber também de forma muito clara que performance humana é algo que pode ser melhorado de forma saudável e sustentável, desde que a gente tenha conhecimento científico sobre como fazer isso. Perfeito. E a partir daí, eu fui buscar esse conhecimento para fazer esse tipo de aplicação no desenvolvimento de pessoas e organizações. Aí a gente busca o caminho da neurociência como ciência aplicada. Neste caso, o melhor caminho é buscar uma especialização. Além dos estudos que você vai fazer em cursos de curta duração, leituras de livros, artigos científicos, compreensão sobre raciocínio lógico, ciência, isso tudo vai ajudar, mas você tem hoje programas, por exemplo, de pós-graduação. No IPOG nós temos a pós-graduação em neurociência, comportamento e desempenho, que nós temos turmas remotas com aulas ao vivo online, turmas EAD assíncrono, que é o EAD tradicional, com aulas gravadas, que a pessoa escolhe o horário que ela vai estudar, e turmas presenciais, no Brasil todo. No nosso curso, você tem 2 módulos de fundamentação, introdução à neurociência, neurotransmissores e hormônios, um módulo de base técnica, que é neuroeconomia e tomada de decisão, e depois nós temos mais 9 módulos só de aplicabilidade. Então, neurociência aplicada ao marketing, neurociência aplicada ao aprendizado, neurociência aplicada ao processo de liderança, neurociência aplicada à mudança de comportamento, à transformação organizacional. São módulos que pegam conhecimento científico de neurociência e aplicam na prática, no dia a dia, para que a pessoa saia em cada uma dessas vertentes, para que a pessoa saia instrumentalizada. Então, se a pessoa busca conhecimento científico sobre o funcionamento do cérebro para autogestão, autoconhecimento e para desempenho e performance profissional e em todas as áreas da sua vida, eu sugiro uma especialização na área de neurociência e a continuidade dos estudos com a leitura de bons livros, artigos científicos e cursos de curta duração. Agora,
a pessoa pode ter uma tendência, ela pode ter uma preferência para a vida acadêmica. E se a pessoa procura a vida acadêmica, ela quer atuar na academia, nos centros de pesquisa, em laboratórios. Sendo pesquisador, a pós-graduação pode ser uma porta de entrada, mas ela vai ter que continuar a trilhar esse caminho buscando um mestrado e um doutorado para que ela possa ter acesso a um laboratório, a um centro de pesquisas, e aí, nesse caso, ela vai trilhar um caminho para ser neurocientista. Então, você pode ser um especialista em neurociência. Existe uma diferença, né, de ser um neurocientista e ser um especialista em neurociência. O neurocientista está no laboratório fazendo pesquisa. Ok. Ele trabalha no laboratório, ele faz pesquisas, ele publica artigos científicos. O especialista em neurociência pega o conhecimento publicado no artigo científico e traduz aquilo em prática. Traz para aplicar no marketing, no branding, no desenvolvimento de pessoas, na psicologia, na medicina, na área de tecnologia, na área de gestão, liderança. Esse é o meu papel. Eu trabalho focado em neurociência para performance humana, na área profissional, no ambiente corporativo e no desenvolvimento humano em geral. E a pessoa pode ser neurocientista. Eventualmente, nós temos casos raros de pessoas que fazem o trânsito, saem lá da área de neurocientista e vêm também para a aplicabilidade. Aqui no Brasil, nós temos um exemplo prático disso, que é a doutora Carla Tiepo, que é uma grande neurocientista, doutora em neurociência pela USP, pesquisadora, com publicação de artigos científicos, uma grande referência, e que também faz o trânsito na tradução da neurociência para a aplicabilidade dentro das organizações para o desenvolvimento de pessoas. Então, é uma grande amiga que eu tenho e uma pessoa que eu admiro muito porque ela consegue fazer essa ponte cumprindo o papel de intelectual público. Que falta no Brasil mais intelectuais públicos, que são aquelas pessoas que estão na academia, mas conseguem traduzir o conhecimento científico para o público em geral. Então, existem esses caminhos e eles podem ser intercambiados. Você tanto pode começar na área de neurociência aplicada e enveredar pelo mundo acadêmico para se tornar neurocientista, quanto pode ser um neurocientista e vir também para a área de conhecimento de neurociência aplicada no desenvolvimento de pessoas, organizações, arquitetura, design, branding, marketing, a sua área de atuação. Perfeito. Joey, eu acho que esse episódio é um episódio de um dia. Porque das perguntas que eu selecionei aqui, eu fiz 5. Eu tenho várias que eu poderia fazer aqui, mas chega um momento que a gente precisa encerrar, né? Infelizmente. Mas a gente pode ter mais conversa sobre isso, né, Joey? Eu concordo. A gente pode criar um segundo, terceiro, quarto episódio para a gente falar e destrinchar mais sobre isso, né? Podemos sim. Joey, a gente tem um momento aqui no podcast chamado Momento Papo Reto, que eu chamo aí de um momento onde que aquela frase de verdade, não é uma frase motivacional, é uma frase que você traz de um contexto mais literal, mais objetivo, né? Que frase seria essa? Conheça mais sobre como você funciona e tenha coragem de se olhar no espelho e decidir o que você quer melhorar e o que pode ser melhor para você. Perfeito, maravilha. Joey, queremos agradecer aqui a sua presença. Para nós aqui foi muito rico, passou aqui voando o nosso tempo. É um assunto que eu tenho desejo de estudar, tenho lido alguns artigos de uma maneira não tão aprofundada, mas desejo voltar a ser seu aluno novamente, né, nesse MBA, vai dar certo. E é isso, obrigado pela sua presença, espero que também tenha feito sentido para você estar aqui no Brand Mais Venda Cast. Eu que agradeço o convite, papo muito bom, espero que a gente possa ter outros episódios para conversar mais. Eu acho que tem uma conexão muito forte entre o campo do design, branding, marketing, neurociência. Há muito que ser explorado e eu acho que a gente pode trazer esse conhecimento para o público para que as pessoas tomem consciência da riqueza que o conhecimento científico pode trazer para suas atividades, para o seu dia a dia, para suas atividades e para a sua performance. Acho que esse é um ponto essencial. Perfeito. Então a gente vai considerar aqui esse episódio como parte 1. Pronto. Combinado. A gente depois ir para a parte 2 e destrinchar mais sobre esse assunto. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do Brand Mais Vendas Cast. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E lembrando que marcas fortes vendem mais.